Para que serve essa roupa diferente, branca, com essa parte colorida que muda de acordo com o tempo litúrgico, de acordo com o que o ano vai passando, que o pastor usa para celebrar um culto, o padre também usa para celebrar uma missa? Será que o pastor pode celebrar um culto sem ela? Será que ela é obrigatória ou não? E essa outra roupa toda preta? Por que em algumas igrejas luteranas essa veste praticamente não é mais usada ou é usada só em alguns momentos específicos? Eu sou o pastor Arthur Klippel e vem comigo que eu quero te ensinar, mesmo que seja pouco, aquilo que eu sei sobre as vestes litúrgicas. As vestes litúrgicas não são uma coisa nova, não são algo que foi inventado há pouco tempo ou que se começou a utilizar há pouco tempo. Desde o Antigo Testamento, Deus já prescreveu aquilo que os seus sacerdotes iriam utilizar, aquilo que traria para eles glória, na verdade traria para Deus glória e louvor. Por exemplo, lá em Êxodo 28, versículo 2, diz assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E aí, em diante, até o final do capítulo, Deus especifica como serão. Inclusive, essas roupas tinham coisas muito mais preciosas do que as roupas de pano, de bordado, alguma coisa assim, que nós temos hoje. Eram feitas com safira, com diamante, com várias pedras preciosas. Isso só por aí a gente já entende que eram realmente roupas preciosas, realmente roupas que traziam glória e traziam ornamento. Já no Novo Testamento, Deus não prescreveu uma roupa específica. Ele não disse, os meus bispos, os pastores, os mestres, eles vão usar esta roupa ou tal tipo de roupa. Deus deixou isso livre e a igreja pôde escolher, então. A gente, inclusive, inclui as vestes litúrgicas como a alba, a estola, a batina, muitas vezes a gente chama também, como um adiáforo, que é aquilo que não foi proibido e também não foi ordenado. Fica a critério de quem vai utilizar, de quem vai fazer. Inclusive, o próprio Martinho Lutero incluiu as vestimentas litúrgicas como adiáforo. Apesar disso, ele utilizava as vestes litúrgicas, utilizou durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida como pastor, como mestre, como professor também. As vestimentas litúrgicas não são essenciais por si mesmas, elas são usadas por outro motivo. A eficácia da pregação do Evangelho, ou então a eficácia dos sacramentos, não estão nas roupas em que o oficiante usa, mas está justamente na palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, traz a eficácia para tudo isso que a gente faz. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que essas vestes que a gente usa hoje, na igreja luterana, na igreja católica também, não são vestes que começaram dentro da igreja. A gente diz não são vestes eclesiásticas. Essas roupas vêm das roupas que o povo do Império Romano utilizava nos primeiros séculos da era cristã, mas entre o quarto e o nono século, durante esse período aí, é que elas receberam um significado litúrgico e passaram a ser usadas principalmente pelos oficiantes do culto ou da missa. E essas vestes litúrgicas que a gente utiliza hoje vêm basicamente de dois tipos de roupa que eles utilizavam no Império Romano. Uma túnica, que era usada para dentro de casa, e isso sobrevive na alba, que é aquela veste branca que eu mostrei para vocês. Inclusive, muitas vezes, dentro do nosso contexto luterano, é chamado de batina. A batina, na verdade, é outra vestimenta, eu nem tenho ela para mostrar para vocês, mas vou deixar uma imagem na tela para que vocês possam ver como ela é mais justa do que a alba. E normalmente de outra cor também. Outra roupa que depois acabou tendo esse significado litúrgico, que era utilizado no Império Romano, era uma capa que eles usavam para fora de casa. Essa roupa hoje em dia, então, a gente chama de casula. Essa eu também não tenho ainda, poderia ter para utilizar no culto, na Santa Ceia principalmente, mas também vou deixar uma foto aí para vocês poderem acompanhar como ela é. Depois que foi definido que essas roupas seriam utilizadas liturgicamente dentro do culto, dentro da missa, também foram colocados significados para essas roupas, para essas partes das roupas que eram utilizadas na igreja. A alba era uma antiga vestimenta romana, como eu já falei, e ela tem a ideia de passar um caráter sóbrio, bonito, elegante, e é justamente isso o que se tenta ter também com essa vestimenta litúrgica. Justamente por isso, de parecer algo sóbrio, algo elegante, ela quer também simbolizar a justiça que nós recebemos de Jesus como cristãos. Inclusive, existe uma oração de sacristia, que é a oração que o pastor faz antes de entrar no templo, antes de começar uma celebração de um culto, da igreja lá da Suécia, onde o pastor fazia essa oração antes de vestir a alba, que dizia o seguinte:
Afasta de mim, ó Senhor, o velho homem e seus caminhos pecaminosos, e veste-me com o novo homem em santidade e justiça e verdade. Já a estola, que é aquele pano colorido, que parece uma faixa, que é colocado aqui, onde eu apareci com ele verde, porque é o tempo de agora, veio de um tipo de lenço do Império Romano, que era usado como uma insígnia de classe entre os oficiais romanos. Senadores e cônsules utilizavam uma espécie de cachecol colorido por cima da alba, justamente para mostrar o seu ofício. Já no contexto litúrgico, no contexto de igreja, a estola é aquele pano colorido que é utilizado por cima da alba e as cores inclusive mudam de acordo com o tempo litúrgico. O verde para esse tempo comum, maior parte do ano onde é usado, o roxo na época da quaresma, também no advento pode ser usado, o branco nas festas do Senhor, a gente diz, Páscoa, Natal, Santíssima Trindade e assim por diante. Inclusive ela pode ser decorada com emblemas litúrgicos, com símbolos que realmente vão trazer o significado daquele dia litúrgico, ou então daquele tempo litúrgico. A estola representa o jugo de Cristo. Ele tira o nosso peso do pecado e coloca o peso dele, que é leve, que é simples. Inclusive, a estola quer mostrar que é até bonito, tem significado. Também é um símbolo da ordenação. Por isso, estagiários, por isso, estudantes de teologia não utilizam a estola, somente pastores que são ordenados ao ministério. E a própria estola simboliza o jugo que os pastores têm de obediência, de serviço do Santo Evangelho, de serviço a Deus. Sobre o significado da estola na Igreja Católica, eu infelizmente não sei, até onde eu pude pesquisar, eu não tive informações quanto a isso. Por isso, com toda a humildade, eu te peço, se você sabe o significado dela, o significado até da estola diaconal, que é uma que utiliza-se de lado, fique à vontade, comente aí, não se acanhe não, pode comentar à vontade. E ainda falta eu responder a dúvida sobre o talar preto. O talar preto ele não é uma vestimenta essencialmente ou especificamente litúrgica, clerical, para ser utilizada na igreja. No século XVI ele era um traje comum para pastores, juízes, mestres utilizarem na rua e não na igreja. A gente tem vários tipos de talares pretos hoje em dia, podem ter vários modelos, vocês vão ver alguns diferentes do meu que eu utilizei aqui no começo do culto. Mas todos eles têm uma origem acadêmica, ou seja, eles vêm de uma vestimenta como a toga, como a beca e foram introduzidos no meio litúrgico também. Houve um tempo em que essa vestimenta, o talar preto, foi muito utilizado na igreja luterana, inclusive na IELB, durante todo o ano litúrgico os pastores utilizavam esse talar, mas com o tempo foi se mudando e utilizando o talar branco também. Hoje em dia, os momentos mais comuns em que nós observamos o uso deles, mas mesmo assim não é em todos os locais, todas as celebrações, é na época da quaresma, em um enterro, um velório, o pastor também utiliza. Mas, mesmo assim, olhando para o lado litúrgico da coisa, o mais correto seria utilizar a alba ou talar branco, ou batina branca, como a gente chama de vários nomes, com uma estola preta, justamente para simbolizar ali o dia da Sexta-feira Santa especificamente, ou então o luto de um enterro ou de um velório. Mas e aí, me conta o que você mais vê, se é o talar branco, se é o talar preto, como é que é na sua igreja. Se você quer também ver mais vídeos como esse aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificações de quando tiver um vídeo novo, vídeo parecido com esse aqui. Inclusive eu posso até fazer futuramente sobre isso aqui, ó, a veste clerical. Não sei se você sabe o que isso significa ou não. Eu até vou ter que pesquisar um pouquinho mais para poder explicar certinho para vocês, mas pode ser que saia logo logo. Não deixa de deixar o joinha se você gostou e o outro joinha se você não gostou também. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.